Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Quero agradecer profundamente a presença e o carinho de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite de hoje. Vamos iniciar nossa atividade fazendo oração constante nesse livro Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O meu livro é a 37ª impressão e a oração que nós vamos fazer consta na página 101. É a oração para obter a saúde conscientizando a imagem verdadeira do Filho de Deus. Quem tiver o livro em casa pode utilizá-lo acompanhando a oração. Quem quiser também pode assumir a posição de oração ou uma posição confortável e concentrar-se bastante nas palavras da oração. Vamos lá então? Oração para obter a saúde conscientizando a imagem verdadeira do Filho de Deus. O homem é filho de Deus, mas acreditar intelectualmente nessas palavras escritas nos livros sagrados não é suficiente para assimilar verdadeiramente a imagem verdadeira, o Filho de Deus. É preciso que o homem se despeça definitivamente da moderna concepção materialista de que o homem é macaco evoluído ou descendente de macacos e parte em busca da verdade. Do contrário, não poderá alcançar verdadeiramente a convicção de ser filho de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Cristo. Para despertar em nós a convicção de que somos filhos de Deus, precisamos abandonar a ideia de que somos filhos da carne ou filhos de macacos. Se ficarmos eternamente no mesmo ponto e não partirmos, não poderemos chegar ao destino. Somente deixando para trás o ponto de partida é que poderemos chegar ao destino almejado. O homem precisa caminhar deixando para trás o ponto de vista científico que afirma ser o homem filho da carne e macaco evoluído. Cristo nos ensina que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Segundo as escrituras budistas, Sakyamuni não nasceu do útero. Ele era um espírito elevado que veio de um evoluído mundo espiritual e se alojou no ventre de Maia. Segundo a Bíblia, Jesus Cristo é o Filho de Deus que a Virgem Maria concebeu do Espírito Santo. Não importa se isso seja mito ou não, para o homem adquirir a convicção de que é Filho de Deus, precisa sair do mundo das ciências que buscam somente as provas materiais e começar a caminhar corajosamente pelo mundo da imaginação. No livro sagrado A Verdade da Vida consta que o homem jamais nasceu do útero da mulher. Parece que o homem nasceu do útero, mas isso é apenas aparência. Foi o Espírito do Filho de Deus que, vindo do mundo de Deus, permaneceu por algum tempo no útero materno. O Espírito não nasce do útero. Durante a sua permanência no útero, o Espírito recebe do organismo materno os nutrientes materiais e, elaborando a sua roupa carnal com esses nutrientes, nasce neste mundo terreno. O corpo carnal é apenas uma roupa ou um instrumento que o Espírito do Filho de Deus utiliza para o seu aprimoramento nessa vida terrena. O corpo carnal é uma roupa tão bem feita que se ajusta perfeitamente ao corpo espiritual. Assim sendo, a forma do corpo carnal é exatamente igual à do corpo espiritual. Portanto, o normal é ser ele perfeito e saudável. Na roupa chamada corpo carnal, confeccionada sob a orientação do Espírito de Deus, não existe originariamente a doença. Se, no entanto, o corpo carnal apresenta doenças ou deformidades, é porque existe entre o corpo espiritual do Filho de Deus e a roupa carnal que ele veste, o empecilho constituído pelo acúmulo de pensamentos e sentimentos negativos, tais como ira, ódio, ciúme, inveja, rancor, tristeza, melancolia, avareza, inquietação, etc. O que impede que a roupa carnal tome a exata forma do corpo espiritual, que é belo, saudável e perfeito. Afastemos as ilusões. Quando afastarmos todos os pensamentos e sentimentos negativos, a roupa carnal que se ajustará perfeitamente ao corpo espiritual originariamente perfeito do Filho de Deus, e então poderemos apresentar um corpo saudável e belo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa, profunda e com vários pontos que poderíamos até trabalhar
numa reunião para explicarmos um pouco mais sobre isso, mas eu quero que prestem bastante atenção. A Seichonoe, ela afirma que o homem material não é um homem real, ele é apenas homem em projeção. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi exorta: abandonemos a visão de que o homem é carne e passemos a ter a visão de que o homem é espírito. Quando nós entendemos que o homem é espírito, a nossa visão de mundo se amplia e nós temos a possibilidade de manifestar ainda mais a grandiosidade do nosso interior. Ok? Meu muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer profundamente a presença de cada um de vocês nessa noite agradabilíssima, em que poderemos estudar e aprofundar um pouquinho mais na filosofia tão maravilhosa e tão vasta que é a da Seichonoe. Ainda mais num tema intrigante como o de hoje, né? A cilada dos maus pensamentos, a cilada dos maus hábitos, o quanto que isso atrapalha, o quanto que isso freia a nossa vida. Então vamos abordar esse tema e eu vou tentar trazer de uma maneira bem simples, de uma maneira didática e aprofundar um pouco para que nós possamos entender como funciona o mecanismo da criação e do acúmulo de maus hábitos, como isso atrapalha, por óbvio, e os caminhos também para que nós possamos solucionar. Então, antes de mais nada, precisamos introduzir alguns pontos. E, para isso, já vou trazer o nosso quadro. Então, vamos lá. A cilada dos maus hábitos. Eita! A cilada dos maus hábitos. Dos maus hábitos. Vamos lá, gente. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que é o seguinte: o ser humano, ele tem mecanismos mentais, mecanismos psicológicos, mecanismos espirituais de se expressar que precisam ser compreendidos. Não necessariamente em sua plenitude, mas se nós já entendermos o mecanismo, se nós já entendermos o funcionamento, a gente já começa a compreender o porquê que determinadas posturas ajudam a melhorar ou não. Então, compreendendo isso, a gente fala: nossa, então está aqui. E muitas vezes, eu já vi em vários lugares as pessoas falando assim: aprenda a eliminar os maus hábitos, aprenda a fazer isso, aprenda a fazer aquilo. E algumas pessoas já comentaram comigo: nossa, João, paguei um curso caro para me ensinar a eliminar os maus hábitos e não consegui eliminá-los. Nossa, eu fiz um curso assim, eu tive aula assim, eu já fiz tantas coisas e não consegui até hoje eliminar os maus hábitos. E isso decorre do seguinte: o primeiro ponto para que nós precisamos entender é o seguinte: a gente precisa compreender o homem na sua totalidade, porque à medida que a gente compreende o homem na sua totalidade, a gente consegue compreender a forma de trabalhar o homem. Então vamos lá. Do início, vamos trabalhar o seguinte, vamos trazer aqui a caneta azul. O homem, eu vou desenhar aqui, vocês vão ver que é um desenho fantástico. Ah, rapaz, está achando que é o quê? Esse, vamos chamar ele do nosso homem espiritual. Espiritual. O nosso homem imagem verdadeira. Ele tem essa forma aqui só porque eu desenhei. Porque, na verdade, ele é absoluto. Se ele é absoluto, ele não tem forma. Mas eu só fiz essa forma aqui para ser didaticamente compreensivo. Eu poderia simplesmente botar um ponto. Está aqui, o homem espiritual. Se ele é absoluto, ele se resume a um ponto e esse ponto se expande ao infinito. Então eu poderia falar que isso aqui é um universo. Ok? E aqui ao lado, nós temos como roupagem, que foi o que, inclusive, a oração de hoje nos ensinou, nós temos como roupagem o homem carnal. Ó, aqui nós temos o homem carnal. E eu coloco aqui embaixo, fenômeno. Fenômeno. Então, está aqui. Pois bem, o que acontece? Por que o professor Masaharu Taniguchi, já nessa oração,
No livro Sutra Sagrada, Verdade e Orações, na oração na página 101, ele já exorta tanto: precisamos deixar a ideia do homem carnal. Por quê? Os maus hábitos, eles ficam gravados neste corpo carnal. Neste corpo carnal. E eu já vou explicar como é que isso acontece. Quando a pessoa acredita que ela é somente corpo carnal, como é que eu vou eliminar alguma coisa que é inerente ao corpo carnal? O corpo carnal, ele normalmente, ele sempre é tendente a ter algum vício, algum mau hábito. Por isso que todos nós temos maus hábitos, todos nós temos erros, todos nós temos defeitos. Porque o corpo carnal, ele é uma projeção. Como ele é uma projeção, ele é parcial. Vamos ver um exemplo bem simples. Peguemos um carro. Vamos supor que um veículo, 4 rodas, 4 portas, porta-malas, janelas, frente, motor, ele na sua totalidade, vamos supor que ele seria a perfeição. Aí você pega, serra o carro ao meio, pega essa metade e transforma no mundo das formas. Quem chegar no mundo das formas vai falar assim: mas esse seu carro é esquisito, ele só tem 2 rodas. Cadê o banco de trás? Cadê o tanque de combustível? Cadê o porta-mala? Esse seu carro não é um carro verdadeiro. Aí, a pessoa que tem conhecimento profundo da espiritualidade vai falar assim: é verdade, não é um carro verdadeiro. Por mais que ele seja metade, por mais que ele seja defeituoso, por mais que ele seja inepto a andar, ele é a metade de uma totalidade, que na hora de projetar foi cerrado ao meio, mas que quando você pega ele na sua totalidade, ele tem 4 rodas, porta-mala, tanque de combustível, motor, é todo bonito, extremamente útil e eficiente. É a mesma coisa. O homem espiritual, o homem imagem verdadeira, ele é completo, ele é absoluto, ele é maravilhoso. Na hora que vai projetar, ele se projeta parcial, ele se projeta menor. Eu posso até fazer isso aqui, ó. Eu posso até fazer esse desenho aqui para ajudar a entender. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Ó, menor. Menor. O homem carnal, ele é menor. Ele é parcial. Porque o homem da imagem verdadeira, ele se projeta e na hora dessa projeção, essa projeção, ela não sai na sua totalidade. Mas vamos lá. Esse ponto aqui eu já até abordei numa outra palestra passada. Nesse aqui agora, quero trabalhar um outro aspecto. Olha só. O homem carnal, ele é apenas projeção, ele é parte, ele é a imagem do homem da imagem verdadeira. Não é a sua totalidade, não é o seu eu espiritual. Se a pessoa acredita que ela é corpo carnal, eu sou apenas esse corpo carnal, como eu vou me livrar dos defeitos que são inerentes ao corpo carnal? O corpo carnal tem desejos, tanto os desejos de autopreservação, como os desejos de manutenção da vida. Então, esses desejos, seja o desejo de continuação da espécie e de autopreservação, melhor dizendo, os desejos de continuação da espécie e autopreservação, eles são inerentes ao mecanismo do corpo carnal. Na hora de nós satisfazermos ou na hora de nós trabalharmos isso daí, vão gerando hábitos, defeitos, falhas nessa projeção que as pessoas acreditam que são inerentes a ela e não sabem da sua imagem verdadeira. Então, a primeira grande cilada dos maus hábitos é você acreditar que você é simplesmente um corpo carnal. Ora, se eu sou um corpo carnal, se eu sou apenas esse corpo carnal, deixa eu pegar aqui, me colocar como exemplo. Vamos supor, eu acredito que eu sou apenas esse João carnal aqui que eu estou apertando agora aqui em frente à televisão, aqui, ó, em frente à gravação. Então eu sou apenas esse João aqui. Se eu acredito que eu sou apenas esse João, então vamos lá. Se esse João sente fome, eu acredito que é a minha totalidade que está sentindo fome. Aí eu vou e quero saciar. Aí eu como, mas por mais que eu como, eu não consigo me saciar. Aí eu como demais até passar mal. Aí eu passo mal.
Aí eu começo a criar o hábito de, sempre que eu vou comer, eu como até passar mal. E isso começa a me gerar 1 milhão de problemas, tanto de saúde, quanto problemas psicológicos, quanto problemas, inclusive distúrbios, transtornos mentais. Então o que acontece? Aquilo começa a me destruir. Mas como é que eu vou me livrar disso se isso faz parte de mim? Olha que profundo, como é que eu vou conseguir me livrar disso se isso faz parte de mim? É por isso que tem tantas pessoas que às vezes falam, preletor, eu fiz um curso para mudar os meus hábitos e não consegui. Preletor, eu fiz até eu fiz maratona de oração. Preletor, eu fiz isso, eu fiz A, eu fiz B, eu fiz C, eu fiz D e não consegui. Por que é tão difícil mudar os maus hábitos? Porque você cai na primeira grande cilada. Você acredita que você é corpo carnal. E quando você cai nessa cilada, você entra num círculo vicioso, você não consegue sair. Você não consegue sair, você acredita que você depende disso. Quantas pessoas hoje em dia estão presas em péssimos hábitos, estão presas em tormentos na sua vida, elas perdem a oportunidade, elas perdem a felicidade, elas perdem saúde, elas perdem tudo, porque elas ficam presas na cilada dos maus hábitos. Então a pessoa acredita que ela é corpo carnal e por isso ela não consegue dar o salto decisivo. Só para adiantar já um pouquinho, quando nós entendemos que nós somos um ser espiritual na essência, a gente compreende que o corpo carnal, ele é roupa, ele é mecanismo, ele é montaria. É o espírito que monta na carne e comanda, e não o contrário. No momento em que você entende isso, que você é corpo carnal e você não é produto ou escravo da matéria, você tem condições de dar força ao seu eu espiritual, dominar o eu carnal e se libertar dos maus hábitos. Então, é por isso que as práticas religiosas, espirituais, as práticas filosóficas profundas são capazes de transformar o ser humano. Por quê? Porque quando você conhece a sua essência, se você conhece a sua essência, você consegue manifestar ainda mais o que tem dentro de você. Uma vez eu conversava com uma pessoa extremamente religiosa e ela falava assim para mim, não, João, presta atenção, Deus já te criou com seus defeitos. Deus conhece você, Deus sabe dos seus defeitos, então você não precisa trabalhar para resolver os seus defeitos, porque Deus já te criou assim. Deus já te criou assim. Então, se Deus te criou com os defeitos, o que você precisa fazer é simplesmente ajudar o próximo. Não precisa se preocupar com o que você tem que fazer, porque Deus já te criou assim. Eu olhei e falei assim, mas minha resposta para ele na hora foi assim, mas sacanagem, hein? Quer dizer que Deus já me fez todo avacalhado do jeito que eu estou, já foi com dolo na hora de me criar e já me criou todo sequelado, todo cheio de problema? Isso é amor? E outra, então quer dizer que Deus criou todo mundo com defeito. Então aquelas pessoas que têm os defeitos mais atrozes, aquelas coisas mais medonhas do mundo, show de bola, tudo vontade de Deus. Então nós vamos melhorar para quê? Então a humanidade vai crescer para quê? Então esse pensamento é um pensamento que acredita que o homem é um ser carnal. Agora, quando você vem para o pensamento da Seitonei, que ele nega o eu carnal como a sua essência e fala que o seu eu carnal é simplesmente uma roupagem, você entende, não, eu sou um eu espiritual perfeito. Se o meu eu carnal não é perfeito, problema, nós vamos trabalhar para resolvê-lo. Mas a minha essência não é defeituosa, porque Deus é perfeito e Deus só cria o que é perfeito. Aí você consegue ter uma visão, você consegue dar um salto para o ponto de que meus maus hábitos não são criações de Deus. Olha que interessante. Meus defeitos não são criações de Deus, eles são construções. São construções. E são essas construções que causam a cilada e nos levam para momentos de muita tristeza, muito sofrimento, muita angústia, etc, etc, etc. Então vamos agora trabalhar isso daqui. Vamos lá. O homem espiritual se projeta no homem carnal. Como é que o homem espiritual, que é infinito, manifesta-se no mundo das formas? Tem que ter um tradutor, tem que ter um aparelho receptor, tem que ter algo que traduza a linguagem espiritual na linguagem material. Tem que ter um conversor. A nova geração jamais saberá o que era um conversor. Um aparelhozinho, uma caixinha desse tamanhozinho, que você pegava com dois
com 2 garfinhos de metal, você desaparafusava 2 parafusos de trás da televisão, você colocava, normalmente a gente colocava assim, aparafusava, e no convertor estava TV e embaixo videogame. Aí quando você fazia com a chave clec-clec, estava pronto para jogar o seu desenvolvido e fantástico Atari. Quando você subia, clec-clec, voltava para a televisão, para você assistir aquela imagem chiada quando você não precisava colocar um bombril. As novas gerações não saberão o que é isso, o que era um conversor, o que era aquele aparelhozinho mágico que a gente cuidava e os amigos pediam e a gente chega quando emprestava, descia a lágrima, né? Oh, aquela época. Então o que acontece? A gente precisa de um aparelho conversor. O que é conversor? Pega numa determinada frequência, numa determinada forma o sinal e transforma em outro que seja perceptível. Então, ou seja, o espiritual, para ser perceptível, ele precisa se tornar carnal. Então nós temos um aparelho receptor, deixa eu botar aqui em verde, que vai ser só a caixinha. Não se desesperem com um aparelho receptor ou conversor que nós chamamos de mente. É a mente que faz o trabalho de conversão. E a nossa mente, ela é formada pelo acúmulo dos pensamentos, pelo acúmulo dos sentimentos. O acúmulo dos pensamentos e dos sentimentos que são gravados na mente, nós damos o nome de karma ou cruz. No cristianismo fala-se, cada um pega a sua cruz e carregue. O que é pegar a sua cruz? É pegar os seus pensamentos e sentimentos acumulados que geraram na sua mente a projeção daquilo que no seu corpo carnal, daquilo que na sua vida, daquilo que na sua existência momentânea, aparente, fenomênica de agora, é um empecilho, é uma dificuldade, é alguma coisa que lhe impede. Karma é aquilo que você já traz armazenado dentro de você, que gera alguma situação, algum empecilho, alguma coisa que você precisa desbravar na vida fenomênica. Então, por exemplo, eu tenho uma situação, eu nasci numa família A, eu tenho uma situação, uma condição física B, eu tenho uma limitação C, eu tenho uma dificuldade D, eu preciso manifestar E, eu tenho um sonho F, não importa. Isso tudo faz parte de um balaio de concretizações, de pensamentos, de mistura de sentimentos e pensamentos acumulados dentro de você, que gera essa manifestação do corpo fenomênico, que é algo que precisa ser trabalhado. Então, ou seja, por mais que a nossa imagem verdadeira seja absoluta, de acordo com a nossa mente e aquilo que está acumulado de pensamentos e sentimentos, a manifestação carnal terá uma determinada forma, terá uma determinada existência, terá um determinado momento, terá um determinado contexto. E olha que interessante, todo mundo fala a mesma coisa. Ai, caramba, eu tenho esse trabalho aqui, isso aqui é meu karma. O que a pessoa quer dizer? Aquele trabalho está difícil, aquele trabalho talvez não lhe traga felicidade, mas é algo que ele precisa executar. Nossa, eu já estou com 25 anos de casado, eu não aguento a minha mulher, mas eu não posso separar, porque ela é minha cruz, ou seja, ela é minha missão, eu preciso terminar esse aprendizado. Então as pessoas utilizam isso daí, utilizam a palavra karma, utilizam a palavra cruz, exatamente nesse sentido daquilo que precisa ser vivenciado, suportado, aguentado, aquilo que precisa ser experienciado, vivido no seu dia a dia. Olha que interessante, esse karma, essa cruz, que é esse acúmulo de pensamentos e sentimentos do nosso interior, eles geram dentro da nossa manifestação, seja no corpo, seja na nossa vida. Então aqui eu vou colocar, ó, seja no corpo, seja na vida, ele gera boas situações, geram situações positivas e situações negativas.
negativas. As situações positivas, nós damos o nome de bênçãos ou karmas positivos. As situações negativas, nós damos o nome, a gente pode dar o nome de cruz, a gente pode dar o nome de punição, a gente pode dar o nome de provação. E as situações negativas, nós também podemos chamar de karmas negativos. Então, olha só. Esse acúmulo de pensamentos e sentimentos que estão na nossa mente, eles manifestam no nosso corpo e na nossa vida, ora situações positivas, ora situações negativas. As situações positivas, chamadas de bênção. Nossa, eu casei com uma mulher maravilhosa, ou eu casei com um homem maravilhoso, aquilo é uma bênção na minha vida. É uma situação positiva, advinda do quê? Dos acúmulos dos pensamentos e sentimentos positivos dentro de você que possibilitaram essa manifestação. Ai, mas pelo contrário, eu casei com uma pessoa que eu falei, gente, eu tenho certeza que foi enviado do inferno para acabar com a minha vida. Essa situação negativa pode ser uma cruz, uma punição, uma provação para você, ou o seu karma negativo, decorrente dos pensamentos ou sentimentos, dos karmas e das cruzes que nós carregamos dentro de nós. Então, ou seja, qual é a cilada dos maus hábitos? Adivinha onde é que os maus hábitos se formam? Olha que interessante, onde que os maus hábitos se formam? Por quê? Por que eu estou dando essa explicação toda? Eu construí esse gráfico aqui exatamente para que a gente consiga entender aonde que se formam os maus hábitos. Se a pessoa acredita que ela é somente corpo carnal, deixa eu entrar aqui na frente, todo o que eu escrevi aqui antes não existe. Eu não sei se eu estou conseguindo tampar direito, gente, mas assim, ó. Então aqui, ó. Se a pessoa fala, eu sou só corpo carnal, sou só corpo carnal, a explicação anterior não existe, então não faz sentido. Então ela fica, por que eu sou punido? Nossa, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão feliz, eu sou uma pessoa assim tão legal, olha, eu nem atropelo as pessoas quando eu estou dirigindo na rua, eu nem bato, eu não mato, eu não roubo, olha que legal, eu sou tão bonzinho, mas na minha vida só tem situações negativas, a vida é injusta, tudo é injusto. Eu tenho 4 faculdades, eu não consigo emprego. Aquele outro ali fez um cursinho e já arrumou um emprego melhor do que o meu. A vida é injusta. Fulano, olha, aquela criança nasceu defeituosa, não fez nada para ninguém. A vida é injusta. Olha, fulana nasceu tão bonita e eu nasci tão feia. A vida é injusta. E a gente começa a observar que tudo é injusto. Por quê? Porque você acredita que você é somente corpo carnal. Quando a gente tem essa explicação total, você, pera lá. Eu sou legal. Aquele outro não é tão legal. Por que a vida dele está cheia de bênção e a minha só tem punição e a minha só tem provação? Aonde que está o problema? Ao invés de você sentir inveja, sentir raiva e ficar falando que a vida é injusta, porque observa só, falar que a vida é injusta é uma maneira de você falar que Deus não gosta de você. É óbvio. Se você afirma que Deus é o Criador e você fala a vida é injusta, você está falando Deus não vai com a minha cara. É uma maneira bem suave, bem eufêmica de você falar que Deus não vai com a tua cara. Porque é pesado você falar assim, Deus não gosta de mim. Para as pessoas religiosas isso dói dentro, isso é uma coisa que incomoda. Talvez para as pessoas que não acreditem, seja uma frase em vão. Mas quando você fala, Deus não gosta de mim, é como se você fosse, sabe, o escolhido da desgraça. De todas as 7 bilhões de pessoas, ele olhou para você e falou assim, cara, olha, mas não gostei, meu santo não bateu com o seu. Não gostei de você, mas eu vou fazer de tudo para infernizar a tua vida. Então é muito pesado. Então quando a pessoa fala assim, a vida não é justa, ela está querendo falar que Deus não é justo. Mas na verdade não é que a vida não é justa, é que a pessoa não compreende como se dá a manifestação da vida fenomênica. Como ela acredita que só existe daqui para frente, ela vê injustiça. Quando você traz para este ponto, você fala, não, pera lá.
Então, se todo ser humano é perfeito, mas na hora de manifestar, uns manifestam situações positivas e outras negativas, há algo que está fazendo com que a imagem seja distorcida. E o que é isso? É a mente. Você pode dar um nome que você quiser. A Seitonei chama de mente. É a mente, ela que faz com que o acúmulo dos pensamentos e sentimentos dentro de nós manifeste algo positivo, algo negativo. Aí você deixa de culpar a vida falando a vida é injusta e você compreende, pera lá, a vida não é injusta. Eu que estou com os pensamentos e sentimentos acumulados de forma equivocada. Aí, preletor, mas eu só tenho pensamento bom. Ótimo, de repente você só tem pensamento bom agora, mas e o que os outros pensamentos que você teve outrora, eles não foram bons. Tanto não foram bons que a vida te prova que você está vivendo situações negativas. É por isso que a Seitonei fala, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade de ser nossa não quer dizer que, eu sou um desgraçado, eu nasci para sofrer. Não, a responsabilidade de ser nossa é você parar de botar a culpa em Deus, achando que você é uma pobre vítima, e você falar, caramba, eu fiz alguma coisa em algum momento da minha existência que eu preciso corrigir. E para que nós possamos corrigir, nós precisamos trabalhar. À medida que eu melhoro pensamentos e sentimentos, as situações negativas vão se transformando em positivas. Ponto. Quando nós entendemos isso daqui, abre a nossa cabeça, que a gente fala, tá aí, olha o tanto de coisa que a gente tira disso. Primeiro, você descobre que você é um ser espiritual, muito maior que o ser carnal. Então você já sabe, preciso descobrir ainda mais o meu ser espiritual. Segundo ponto, quando você descobre isso, você se torna dono da sua vida. Porque você descobre, caramba, então eu tenho como trabalhar a minha mente de tal forma a deixar as situações positivas? Por óbvio, você se torna dono da sua vida. Terceiro ponto, você começa a descobrir que as coisas que acontecem com você, elas têm uma causa dentro de você e não fora de você. Então você para de temer o externo e você passa a trabalhar o interno. Então você para de achar que esse ser é um ser atacado e você passa a observar essa sua essência, que é um ser inatingível. Nossa, mas dá tanta diferença, gente. Dá tanta transformação isso aqui na vida da pessoa, que levar a sério. Não adianta você terminar a palestra e falar assim, eu entendi que eu não sou boneco vermelho, eu sou boneca azul. Isso não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é quando você entender que você é espírito e não carne. Quando você entender que você é espírito e não carne, você vai compreender que se a carne está manifestada positivo ou negativo, depende daquilo que está logo à frente, o vidro da projeção da luz do seu eu espiritual. Então você fala, caramba, então quando eu trabalho a minha mente, eu tenho condições de fazer com que o meu eu carnal projete melhor o meu eu espiritual. Então aqui é o primeiro ponto. A pessoa que fala não consegue eliminar os maus hábitos é porque ela acredita que ela é corpo carnal. Se ela descobre que há uma mente e pensamentos e sentimentos aqui dentro, ela começa a eliminar os maus hábitos a partir daqui. Quer ver um exemplo bem legal de como é que a gente pode trabalhar a eliminação dos maus hábitos? É um exemplo rápido, porque isso é um tema que eu vou abordar mais profundamente na palestra da semana que vem. Eu vou trabalhar exatamente esse ponto de como a gente eliminar os maus hábitos. Essa função aqui, essa palestra de hoje, é para a gente falar de como os maus hábitos eles criam ciladas dentro de nós. Mas só para dar uma ideia aqui, rapidamente, para a gente ter uma noção da grandiosidade disso. Tem pessoas que têm o hábito de falar mal dos outros. Por que ela tem o hábito de falar mal dos outros? Por quê? Porque ela se sente pequena. Ela tem um sentimento de autolimitação, ela tem um complexo de inferioridade dentro dela, que ela acredita que ela não vai ser amada e ela não vai ser respeitada, ela não vai ser admirada enquanto tiver pessoas melhores do que ela. Como ela olha ao redor e todo mundo parece ser melhor do que ela cria o mau hábito de falar mal dos outros. Quem fala mal dos outros atrai situação negativa. Por quê? Quem fala mal dos outros vão falar mal dela. Acaba perdendo grandes oportunidades, grandes chances por causa desse mau hábito que ela vai criando. Como é que a gente faz para eliminar esse mau hábito? Quando a pessoa descobre que ela é um ser espiritual, ela percebe que esse ser carnal é simplesmente parcial.
o complexo vai deixando de ter força, ela alimenta muito mais a grandeza espiritual dela, e quando ela elimina o complexo de inferioridade, não precisa mais falar mal de ninguém para se sentir amada, crescida, admirada, porque ela já sabe que ela é alguém fantástico ou alguém fantástica. Ela já sabe que ela é. Então ela elimina esse mau hábito e a situação negativa começa a desaparecer. Isso é só um dos exemplos, gente. É assim que a gente trabalha a transformação. Por que a Seiichi no Ei realmente muda a vida das pessoas? Porque nós vamos na origem dos problemas. Não basta você trabalhar as coisas de forma superficial. Não basta. Vou dar um exemplo. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, não preciso fazer oração porque eu contrato os melhores hospitais. Os melhores hospitais eu tenho condição de pagar. Beleza. Aí ela fala, não preciso de oração, porque ela acredita que ela é apenas corpo carnal. E a medicina será capaz de me curar. Aí ela vai, contrai uma doença, porque todos nós estamos suscetíveis a termos as vicissitudes da vida, porque todos nós temos maus hábitos. Prestem bem atenção, gente. Todo mundo tem maus hábitos. Todo mundo, gente. Todo mundo. Aí, preletor, eu não tenho. Ó, que mau hábito. Primeiro mau hábito, mentir. Todo mundo tem. Eu tenho mau hábito? Eu tenho, gente. Eu tenho um monte. Que eu tenho que trabalhar para tirar, eu tenho que trabalhar para eliminar. Conhecer o mecanismo me dá a porta para eu abrir e começar a trabalhar para eliminá-los. Não quer dizer que simplesmente, não tem mais mau hábito, gente, que fantástico, já sou uma pessoa pura e iluminada. Não, todos nós temos mau hábitos. Então tem pessoas que vão falar assim, preletor, eu não tenho. Olha, mentira, para com isso, todo mundo tem maus hábitos. Normalmente a pessoa que acha que não tem mau hábito, ou porque quer esconder, ou porque é tão alienado, é tão noiado naquilo, acha que, não, eu estou lindo, eu estou perfeito, não tem problema não. A pessoa que tem um mínimo de consciência, a pessoa que tem um mínimo de autoanálise real, ela vai perceber, não, tem coisas que eu posso melhorar, tem hábitos que não são os melhores. Então vamos lá. Então, todos nós temos os maus hábitos e todos nós temos que trabalhar. Onde é que os maus hábitos são criados, gente? No nosso mundo mental. São os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos. Qual é o problema dos maus hábitos, gente? Os maus hábitos não são a nossa verdade espiritual. Ora, se os maus hábitos não são a nossa verdade espiritual, os nossos maus hábitos sempre nos levam a manifestar situações negativas. Sempre, sempre. E nós temos os bons hábitos? Óbvio que nós temos. Quanto mais bons hábitos nós criamos, mais o nosso corpo e a nossa vida vão viver situações positivas. Então, qual é a cilada dos maus hábitos? Primeiro ponto, é quando nós achamos que os maus hábitos, isso é coisa de pequena monta. É coisa de pequena monta, não tem importância. Esse é o primeiro problema. O primeiro problema é quando a gente acha que é pequeno. Por quê? Não é pequeno, gente. Não, isso não me interfere. Olha só, você acha que é pequeno. Ele entra na sua mente como um pensamento, um sentimento, e ele vai se reproduzindo, ele vai se reproduzindo, ele vai se reproduzindo. E ele vai ganhando força, ele vai ganhando força, ele vai ficando sedimentado, ele vai ficando sedimentado, ele vai ficando sedimentado de tal forma que depois para retirar é complicadíssimo. É impressionante, gente. Nas audiências é a coisa mais engraçada. Eu pergunto para as pessoas, o senhor tem vício em alguma droga? Não. Eu fumo maconha, cheiro cocaína, somente para me divertir, só no final de semana, mas não sou viciado. Eu olho, tá bom. Aí tem pessoas, eu fumo e bebo, socialmente, não tenho como vício. Mas o ponto é o seguinte, no momento em que a pessoa pensa, eu só consigo me divertir no final de semana se eu usar um entorpecente, eu só consigo me divertir se eu tomar uma bebida, eu só consigo me divertir se eu entorpecer, ou eu só consigo ter calma se eu entorpecer a minha mente com a nicotina, eu só consigo ter prazer se eu tiver determinada coisa. Você está criando um mau hábito, você está dependendo, isso vai gravando na sua mente, de tal forma que depois se torna um vício e você não consegue se livrar facilmente daquilo. Por que as pessoas ficam viciadas? Pelos maus hábitos.
O que é o vício? É um mau hábito sedimentado de forma forte dentro do subconsciente, ao ponto de arrastar o corpo carnal e a pessoa ter praticamente a sua força de vontade anulada. Quantas pessoas vão para a rua, tem casa, tem família, mas jogam tudo fora para destruir o seu corpo carnal no mau hábito. E detalhe, gente, muitos maus hábitos levam a suicídios vagarosos. A pessoa vai se matando dia após dia, dia após dia. Depois, quando ela tem uma complicação lá na frente, tem uma morte súbita, tem uma morte assim, que ceifa a sua vida prematuramente, isso é porque os maus hábitos vão gerando grandes, fortes e prejudiciais movimentos inerciais da sua mente que te levam para situações negativas. Então, qual é a cilada dos maus hábitos? A primeira é quando você acha que é pequeno. Deixa eu botar aqui em preto para ficar mais destacado aqui, ó. Quando você acha, isso é uma coisa pequena, gente. Isso é uma coisa pequena. Ih, gente, eu conheço tanta gente que criou péssimos hábitos, simplesmente falando que era pequeno. Não, isso aqui é pequeno. Isso aqui é coisa de pouca monta. Então tem pessoas que, por exemplo, como é que se tem aquele problema quando a pessoa tem um hábito, mesmo tendo dinheiro, a pessoa tem um hábito de roubar, ela tem um hábito de... Roubar não, porque roubar tem violência. Mas ela tem um hábito de furtar. A diferença da expressão jurídica de furto para roubo é o emprego da violência. Então aquelas pessoas que furtam em mercados, elas furtam em joalherias, elas furtam peças, mesmo tendo dinheiro para comprar. O que é isso? É um mau hábito que ele é gravado dentro da mente, advindo de alguma situação que ele vivenciou, e aquilo gravou dentro dele, e a pessoa ela começa a ter esses desejos, esses impulsos, porque vai sendo gravado dentro da mente, vai sendo sedimentado. Segunda cilada dos maus hábitos é quando você acha que pode parar. Esse é ótimo, gente. Eu paro a hora que eu quiser. Você para a hora que quiser. A gente que não tem um mau hábito já não consegue parar a hora que quer. Imagina quem tem um mau hábito. Não. Eu paro de mentir a hora que eu quero. Já contou uma mentira. Eu paro de fazer isso a hora que eu quero. A pessoa acredita que pode parar, então ela se torna presunçosa, ela se torna arrogante. O mau hábito, ele entra dentro, ele vai sendo construído nos pensamentos e sentimentos, é como uma erva daninha. O negócio começa a crescer, se você não trabalhar, se você não cuidar, daqui a pouco o seu âmbito mental está um verdadeiro chiqueiro, está uma verdadeira bagunça, poluído de um monte de coisa, um monte de erva daninha e você não sabe mais o que fazer. Olha que legal, vou utilizar esse livro da coleção A Verdade, é o volume 6. A coleção A Verdade é outra coleção fantástica da Sei Chonoe, composta de 10 volumes, mais o seu volume suplementar. E o 6 fala da vida. Esse livro aqui é maravilhoso. Aliás, todos os livros da coleção A Verdade são maravilhosos. E o professor Masaru Taniguchi está exatamente falando sobre maus hábitos. E um consulente pergunta, isso seria cuidar da mente? Página 288, a minha deixa eu dar uma olhadinha aqui, primeira edição, página 288. O consulente pergunta e o mestre responde, sim, devemos saber cuidar da nossa mente. Mesmo uma erva crescerá e dará flores se for bem cuidada. Nós cortamos os cabelos e as unhas periodicamente e assim não negligenciamos os cuidados com o nosso corpo. Não obstante, é lamentável que muitas pessoas se esqueçam de cuidar da mente. Nós devemos cuidar com carinho da nossa mente, para que ela não fique maculada, não se corrompa, nem se perverta, mas dê belas folhas e lindas flores. Não devemos deixar de corrigir pequenos maus hábitos, achando que são insignificantes. Pode parecer insignificante no início, mas uma vez cometida uma perversidade, enquanto não a corrigirmos conscientemente, ela irá intensificando-se, levada pela força da inércia, como uma bola de neve que rola ladeira abaixo. Portanto,
Por mais insignificante que pareça ser um mau hábito, precisamos ceifá-lo antes que cresça. Então, o ponto que nós precisamos entender é o seguinte: se nós não trabalharmos os pensamentos e os sentimentos de forma construtiva, cairemos na cilada de construir maus hábitos. Aí é complicado. Preguiça. Tem pessoas que acham que o prazer da vida é preguiça, cria o mau hábito de ser preguiçoso, depois não mexe uma palha. A pessoa está sentada na chapa do fogão quente, mas lá ela fica sentada, mesmo que o bumbum queime, mesmo que ela tenha dor, porque ela não quer sair daquela situação. E são várias as pessoas que eu conheço, mas várias. A pessoa chega e fala assim: preletor, eu estou com um problema sério. Ok, se você fizer tal prática, você resolve esse teu problema. Não quero praticar. Então, não tenho o que fazer. Não, então eu vou ficar com esse problema o resto da minha vida. Prefiro ficar com o problema do que ter que praticar. Eu já ouvi isso. Tem pessoas que... eu tenho um sonho de encontrar alguém para viver a vida 2. Mas para isso você precisa corrigir os maus hábitos. Não quero não. Então eu prefiro morrer sozinho. Prefiro morrer sozinho do que continuar com maus hábitos. E olha que interessante, vamos abrir um parêntese. A vida casada, a vida 2, é uma vida, a construção de família, é uma vida que te possibilita trabalhar os seus maus hábitos. Tanto a pessoa, quando elas se juntam, elas começam a encontrar os maus hábitos e elas precisam melhorar. Por isso que algumas pessoas falam: ai, vida de casado é tão chata, vida de casado é tão difícil. Por quê? Porque ela é obrigada a melhorar os maus hábitos. Porque se não melhorar os maus hábitos, não fica casado. Então, para que você tenha um casamento feliz, você precisa melhorar os maus hábitos. Os maus hábitos. Então, a pessoa é o seguinte: ela tem o hábito de se vestir pessimamente mal, tanto dentro quanto fora de casa. Mas ela quer casar. Aí ela começa a se vestir bem. Anda arrumado, anda cheiroso, barba feita, no caso de homens. Porque já imaginou o caso das mulheres, barba feita? Então vai lá, barba feita, tá aquela coisa, as mulheres todas elegantes, não sei. Quando casa, fala assim: agora que eu casei, aí pega aquelas roupas assim, aquelas mais chumbadas, ainda tem a blusa color, rasgada. Aí a pessoa pega aquelas blusas de time, tá aquele todo zoado, anda em casa de cueca, os homens de cueca e meia social. As mulheres andam com aqueles vestidos assim, que você não sabe se vai limpar o chão com o vestido ou se aquele vestido realmente ela pagou por aquilo. Então começa a andar porque vai tendo um mau hábito de ficar desleixado dentro de casa. Para de lavar o rosto, para de pentear o cabelo, parece que vai brigar com Deus, para de escovar os dentes. Quando fala, as plantas morrem ao lado. Então a pessoa vai ficando com esses maus hábitos, aí fica bravo quando lhe chamam a atenção. Quando a pessoa precisa trabalhar para eliminar os maus hábitos, que são os pensamentos e os sentimentos dentro de você. Então, o casamento exige para que ele dure, para que ele tenha bons frutos, para que a família cresça de maneira harmônica e maravilhosa, que o casal trabalhe a eliminação dos maus hábitos. E isso dá trabalho. Mas tem gente que não quer ter trabalho. Não, você casou para me amar, agora você tem que me amar avacalhado do jeito que eu sou. Ninguém é obrigado a suportar o outro avacalhado. Então, o que nós precisamos fazer? Nos esforçar para aprimorarmos. E isso a vida 2 nos possibilita. E a vida solteira? A vida solteira, a pessoa, ela fomenta os maus hábitos. Por quê? Aí vai ter alguém que vai falar assim: ai, preletor, eu sou solteiro e não tenho maus hábitos. Não, gente, eu não estou falando que todo solteiro tem maus hábitos. Eu estou falando daquela pessoa que ela acaba ficando solteira porque ela não quer trabalhar os maus hábitos. O que isso decorre? Que quanto mais solteira ela fica, mais com mania e maus hábitos ela fica. Então o que eu quero dizer é o seguinte: aquela pessoa que não quer crescer, ela acaba fomentando ainda mais os maus hábitos. Porque quanto menos maus hábitos você tem, isso quer dizer que mais bons hábitos você tem, cara, mais fantástico que você está, ué. Quem não quer uma pessoa fantástica? Vamos supor que o máximo que a pessoa possa ter de maus hábitos, nesse exemplo, seja 10. Se a pessoa tem 10 maus hábitos, então é aquela pessoa que é dificílima convivência. Se a pessoa tem 2 maus hábitos, é aquela pessoa fantástica de estar do lado. Ora, se você é solteiro e você está eliminando seus maus hábitos e colocando bons hábitos, então você está se tornando uma pessoa maravilhosa. Se você é uma pessoa maravilhosa, todo mundo vai lhe querer. Então,
o grande macete, olha só, isso aqui eu aprendi, gente, eu aprendi. Você quer crescer e se desenvolver profissionalmente, espiritualmente, amorosamente, fisicamente, você tem que eliminar maus hábitos. Quer ver? Profissionalmente, se você quer ser uma pessoa que construa aonde você quer que você entre, você tem que ter bons hábitos. Bons hábitos. Então, o hábito de você se concentrar no trabalho, hábito de você não gastar tempo. Tem funcionário, gente, tem empregado que é conhecido como abelha, porque ou está voando ou está fazendo cera. Então, o cara está lá, paradão, achando, não, eu estou ganhando meu dinheiro, ganho pouco, eu tenho só que dar minha enrolada. Isso é um mau hábito e isso vai te levar para uma situação negativa. Você será rapidamente convidado a procurar um outro lugar. Então, bons hábitos no trabalho geram crescimento. Até porque, quanto mais virtuoso você for no ambiente de trabalho, mais você vai ser reconhecido. Ah, preletor, mas eu sou uma pessoa fantástica e eu não fui reconhecida no meu trabalho. Você pode estar até fazendo um trabalho fantástico, mas os seus pensamentos e sentimentos não são. Por isso que você não é reconhecido. Ou, se você não é reconhecido, é porque talvez a sua missão naquele local tenha terminado, porque os seus maus hábitos mudaram. Nem toda empresa é maravilhosa, tem empresa que é ruim. Se você entra numa empresa, num trabalho, num órgão, que ele é ruim, é porque naquele momento você precisa purificar os seus pensamentos e sentimentos. Purificou, você naturalmente sairá. Ou você muda aquele local onde você está, ou você sai daquele lugar e vai para outro. Então é assim que funciona, gente. O universo atrai quem tem mente semelhante. Quem tem mente semelhante. Então, se você tem maus hábitos e está num mau lugar, é porque você precisa trocar. Quando você muda os maus hábitos por bons hábitos, seus sentimentos e pensamentos se transformam, o seu local também muda. Então muda no seu trabalho, muda na vida amorosa, muda na sua vida, no seu corpo, gente. Quantos maus hábitos alimentares nós temos? Tem pessoas que comem, gente, de uma forma tão grotesca que se um cachorro olhar, ele vai falar, credo. O porco fica com nojo, ele fala, meu Deus do céu, gente. Porque a pessoa come de forma grotesca, ela sequer vivencia a experiência maravilhosa do sabor, ela sequer vivencia o momento de mastigar. Então, aí tem aquelas pessoas que comem, parece que vai levar a comida para os passarinhos, porque a mãe come, aí ela tira a comida da boca e dá para os passarinhos, tem gente que faz isso, come uma montanha de comida sem necessidade e começa a ter diversas disfunções. Isso são maus hábitos, gente. Aí o que acontece? Tem vários os fatores para isso. Ai, preletor, eu como demais, eu não queria comer. Presta bem atenção, eu como demais e não queria comer, eu como mais do que precisa. Isso é um mau hábito. Isso é um mau hábito que a gente precisa trabalhar. Onde é que nós vamos trabalhar isso? Nos nossos pensamentos e sentimentos. À medida que você muda os seus maus hábitos, o seu corpo se torna saudável. Olha que interessante, corpo, amor, trabalho, vida espiritual. Quanto mais você elimina os maus hábitos, mais você cresce. Ai, preletor, eu não consigo rezar, eu tenho uma preguiça. Ai, preletor, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar, eu não gosto de crescer, eu não gosto de rezar. Tudo isso são maus hábitos e eles vão gerando cilada, gente. Por quê? Porque você acha que ele é pequeno, você acha que você pode parar, que você pode mudar a hora que você quiser, mas isso, gente, você só consegue quando você transforma interiormente a sua mente. Então, muitas pessoas acreditam que o despertar é assim, ó. Ah, eu entendi com a minha cabeça e agora eu mudei minha vida. Você precisa, para despertar, mudar os seus pensamentos e sentimentos. Por isso que o trabalho é contínuo, por isso que o trabalho ele é perseverante, por isso que o trabalho precisa ter esforço. Quantas pessoas hoje em dia adentram numa igreja e acham que já estão salvos, mesmo abarrotados de maus hábitos? É por isso que hoje em dia ficou infelizmente comum nós observarmos tantos líderes espirituais de destaque tendo situações vergonhosas expostas. Líderes que defendem a família e têm amante. Líderes que defendem a libertação e são viciados em drogas. Líderes que defendem o amor ao próximo e têm inúmeros escândalos, inclusive de cunho sexual.
líderes que dizem que estão pelo amor, mas estão desviando dinheiro, estão furtando a provisão do adepto para gastar com vícios, com jogos, com verdadeiras, com coisas assim desprezíveis. Por que isso? Porque cai na cilada dos maus hábitos. Ah não, eu faço isso, mas Deus vai me perdoar e eu vou entrar no céu. Você acha que o céu está cheio de gente de mau hábito? Porque se você acreditar que o céu está cheio de gente de mau hábito, você pode ter certeza, esse céu seu será chamado de inferno. Porque você vai chegar lá, você chega no local, está todo mundo mentindo, está todo mundo viciado, todo mundo fumando, todo mundo traindo, que céu é esse? Porque as pessoas acreditam, só precisa entrar na igreja. Olha a cilada dos maus hábitos. As pessoas começam a justificar suas falhas. Verdade da Vida, volume 13, terceiro encobrimento da imagem verdadeira. É quando as pessoas começam a justificar as suas pequenas falhas. Elas justificam as suas pequenas falhas, achando que é pequeno ou que isso é algo que pode mudar e não trabalha rapidamente para mudar os seus pensamentos, mudar os seus sentimentos, transformar o seu karma, deixar a sua cruz leve e transformar os seus hábitos em bons hábitos. Se você não compreender isso, você vai ver o quanto que vai ficar difícil as coisas. Quantas pessoas reclamam. E na atualidade, gente, eu acho que uma das piores coisas que a gente tem são as pessoas que reclamam. A pessoa reclama de tudo. As redes sociais estão cheias de pessoas que só reclamam, só criticam, só julgam. Tanto que hoje em dia o Facebook está sendo chamado de Santa Inquisição. Facebook, Instagram, é tudo a Santa Inquisição. É colocado lá, já virou uma verdade. Não tem contraponto, é uma verdade. Quem cair lá é condenado, é fulminado. Eu já fui vítima de condenações dentro do Facebook. Por quê? Minha profissão, eu não agrado as pessoas. Nem todo mundo sai feliz com o que eu faço. Eu tenho que decidir. E eu decido hora para um, hora para outro, hora eu não decido para ninguém. E ninguém fica feliz. Então, várias vezes, a minha mãe, inclusive, ela é trazida em xingamentos e minha mãe não tem nada a ver com a história. Xingam a minha mãe, xingam a mim, soltam mentiras sobre a minha pessoa. Por quê? Caiu no Facebook, caiu, é o Tribunal da Santa Inquisição. Lá você é condenado, queimado, esquartejado, já é crucificado, ninguém quer saber a verdade, só querem saber o que está escrito. Por quê? Porque as pessoas precisam falar mal. As pessoas precisam criticar, elas precisam destilar o seu veneno. É um mau hábito, é um péssimo hábito da superficialidade e do julgamento precoce. E isso as pessoas vão destilando, isso vão gerar situações negativas. Quem fala mal de um dia será também, terá também o seu nome jogado na lama, também sofrerá injúria, sofrerá calúnia na sua vida, porque o que você faz, você planta. Então presta bem atenção, os maus hábitos são uma cilada na nossa vida, eles podem levar a nossa vida a mais profunda infelicidade, exatamente porque eles vão sendo sedimentados, gravados, aprofundados dentro da nossa mente, chega um ponto, vira algo tão forte, vira um vício que leva a gente para a situação negativa. Então a gente pode ter certeza, o céu não tem mau hábito, não tem. No céu só tem virtude. Então se você quer ir para o céu, se você quer manifestar a sua plenitude, se você quer manifestar a sua imagem verdadeira, você precisa eliminar os maus hábitos e não cair na cilada. Qual é a cilada? De não dar valor àquilo que nós pensamos e sentimos. É impressionante. A gente toma, pelo menos boa parte das pessoas, toma um cuidado com sua higiene corporal. A pessoa lava o sovaco, lava a parte de frente, lava a parte de trás, ela lava o seu pé, lava entre os dedos. Se você não faz isso em casa, então, já estou dando uma aula de banho. Você lava entre os seus pés, você lava na orelha, você lava aqui atrás para tirar o cascão. Então você lava o seu cabelo, tudo mais. Você toma aquele banho, você sai higienizado. Lava o umbigo, passa o dedo no umbigo lá, você sai higienizado. A gente toma cuidado com o corpo, porque a gente sabe que o corpo apodrece. Mas é impressionante como é que a gente não toma cuidado com a nossa mente. A gente não lava a nossa mente, a gente não purifica a nossa mente, a gente não faz com que a nossa mente se torne límpida para que nasçam flores e exale um aroma agradável. A gente simplesmente abandona a mente e deixa que todos os lixos mentais possam adentrar. Assiste a pior série
só vê assassinato, só vê traição, só vê coisa ruim. Aí na hora que você vai conversar, da sua boca só consegue sair coisa negativa. Por que isso? É um mau hábito. Você está projetando aquilo que está dentro de você. Por isso que a gente precisa escolher, controlar, trabalhar para que a nossa mente seja repleta de pensamentos e sentimentos positivos, para que possamos criar bons hábitos e isso manifestar no nosso corpo e nossa vida situações positivas. Então, olha só, o que eu fiz com a minha vida? Eu estava aqui achando que o meu corpo carnal era dono da minha vida. Estudei a Seichonoye, aprofundei para entender que, meu Deus, olha, eu sou um ser espiritual, eu tenho muito mais do que isso. Logo vou trabalhar os meus pensamentos e sentimentos de forma correta. Comecei a rezar, assistir palestra, ir para as academias de treinamento espiritual da Seichonoye, exatamente para treinar a transformação dos pensamentos, dos meus sentimentos, retirar aquilo que é ruim. Então é muito importante retirar as mágoas, os ódios, os ressentimentos. Aí eu frequentei a associação local da Seichonoye, eu comecei a ir para os eventos da Seichonoye para fazer esse trabalho de controle da minha mente. À medida que eu fui purificando, fui trocando os maus hábitos por bons hábitos e minha vida que estava mergulhada em situações negativas começou a transformar em situações positivas. Então alguém vai perguntar, preletor, então é só ir para a Seichonoye que minha vida vai mudar? Não. A sua vida vai mudar se você mudar os seus pensamentos e sentimentos. Aí a sua vida vai mudar. Seichonoye é o caminho fácil, agradável, de nós aprendermos a mudar pensamentos e sentimentos. Mas não é exclusivo. Se você entrar na igreja cristã, mudar seus pensamentos e sentimentos, você muda a sua vida. Se você entrar na igreja budista, mudar os seus pensamentos e sentimentos, você muda as suas situações. Se você entrar no islamismo, se você entrar no judaísmo, se você entrar na igreja... qualquer igreja aí, se você mudar os seus pensamentos ou sentimentos, você vai mudar as situações. O que a Seichonoye te possibilita é de maneira clara, direta, focada, potencializada, transformar os seus pensamentos e sentimentos. Por isso que a gente tem tanta leitura, tanta reza, tanto dever de casa e tanto a fazer. Porque a gente quer de forma rápida, de forma potencial, de forma definitiva, mudar os pensamentos e sentimentos para transformar os maus hábitos em bons hábitos e transformar em situações positivas. Por isso que uma das normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye é ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Para que nós sejamos atenciosos, nós vamos desenvolver pensamentos e sentimentos atenciosos, eliminar o que é pequeno e negativo e entender que os bons hábitos é que transformam a nossa existência. Aí a pessoa tem 10 anos de Seichonoye e fala assim, preletor, todos os dias eu levanto e faço meditação Shinsokan. Que bom hábito maravilhoso, porque você se sente um com Deus. Mas para que a gente consiga fazer isso, nós precisamos construir pensamentos e sentimentos condizentes. Nós precisamos criar bons hábitos. Ok? Então, hoje eu abordei essa parte teórica, vou trazer essa explicação para na próxima semana eu explicar agora como nós vamos fazer para eliminar os maus hábitos. Ok? Então eu vou trouxe a teoria e agora nós vamos vir depois com a prática para que nós possamos aprender a transformar verdadeiramente a nossa vida. Tá bom? Meu muito obrigado e vamos agora para a nossa meditação Shinsokan, que é um excelente hábito, pensar e sentir Deus constantemente. Vamos lá? Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos sentar e assumir a posição da meditação Shinsokan. Mãos em frente ao rosto, mãos justapostas, respiração lenta, profunda, coluna ereta, pés calcanhares juntos, logo abaixo da linha da coluna, sentado na ponta da cadeira. Vamos agora visualizar um mundo da imagem verdadeira. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado.
Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Deus, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado.
Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos desfazer a postura. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer profundamente a presença de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite agradabilíssima. Meu muito, muito, muito obrigado. E vamos para o nosso dever de casa. Opa, vou pegar aqui. Obrigado, obrigado. Vamos lá, nosso dever de casa. Primeiro, fazer a nossa maravilhosa meditação Shinsokan todos os dias. Segundo, já que nós vamos trabalhar para construir bons hábitos dentro de nós, nada melhor do que a gente repetir. Deixa eu botar aqui, repetir as seguintes frases. Sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, possuidor de inúmeras virtudes. Olha que maravilha. Inúmeras virtudes. Sou filho de Deus, possuidor de inúmeras virtudes. E o MO, que quer dizer muito obrigado. Vamos repetir isso aqui umas 300 vezes por dia, porque isso vai auxiliar a nossa mente a focarmos, ao invés de dar força aos maus hábitos, a focar que nós temos virtudes e passar a reconhecê-las. Eu tenho tais virtudes, olha que maravilha. Da mesma forma que o mau hábito ganha força quando nós focamos nele, uma virtude ganha também destaque quando nós a exaltamos. Lembrando que exaltar virtudes em nada tem a ver com ficar arrogante. Arrogante é quando a pessoa acredita que aquela virtude a faz melhor do que os outros, ou lhe dar o direito de ser desprezível com os outros. Olha que interessante. Se você, pelos seus bons hábitos, você maltrata as pessoas, então você está anulando, você está criando um mau hábito, que é o mau hábito de ser arrogante. Uma das grandes virtudes do ser humano é a humildade. Então, quanto mais você reconhecer que você é filho de Deus, mais as suas virtudes se destacarão e menos os maus hábitos terão força. Logo, reconhecer as virtudes é reconhecer as suas virtudes principal de ser filho de Deus. Portanto, reconhecer as virtudes em nada se assemelha, em nada tem a ver com a situação de você se tornar arrogante, de você se tornar convencido, de você se tornar egoísta. Arrogante, convencido e egoísta são sinais de mau hábitos e não de virtudes. Ok? Então, meditação Shinsokan,
reconhecer, sou filho, repetir, né? Sou filho de Deus, possuidor de inúmeras virtudes. Muito obrigado, 300 vezes, e vamos assim reconhecer a nossa natureza divina. Quero agradecer muitíssimo, não deixem de dar o seu joinha, o seu like no vídeo, compartilhar com outras pessoas e vamos juntos cada vez mais manifestar a nossa imagem verdadeira. Meu muito obrigado e feliz semana!